A célula-tronco hematopoética pode ser coletada de duas formas, ou diretamente por punções em crista ilíaca posterior, em centro cirúrgico, ou através de acesso venoso por uma máquina de aférese. Na imensa maioria das vezes, para o transplante autólogo, a célula-tronco será coletada por máquina de aférese. Após o processo de mobilização, com quimioterapia ou com filgastria, o paciente precisará de 2 acessos periféricos calibrosos ou um acesso venoso central de grosso calibre, como aquele utilizado para a hemodiálise, para que o sangue do paciente circule por um circuito da máquina de aférese. Então, por um processo de centrifugação, coletaremos uma pequena fração das células-tronco. A coleta das células-tronco por aférese é feita no próprio quarto do paciente, pela equipe do banco de sangue. Após o condicionamento, as células-tronco hematopoéticas são infundidas com o objetivo de reconstituir o sistema hematopoético. Esse dia é convencionalmente chamado de D0. A infusão das células-tronco é feita através de um acesso venoso central e é realizada por um enfermeiro especializado acompanhado pelo médico hemoterapeuta, no próprio quarto do paciente. Após a infusão da célula-tronco, ela demora entre 10 a 15 dias para restaurar a hematopoiese do paciente. E no dia em que os neutrófilos atingem valores acima de 500, convencionalmente se chama o dia da pega medular. Em alguns serviços, esse dia é feito uma comemoração com bolo, semelhante a um aniversário. Mais detalhes sobre a mobilização e a coleta de células-tronco veremos aos poucos, com os treinamentos específicos. Quais são as principais complicações do TMO? Depois de uma semana após o condicionamento, o paciente evolui com uma aplasia medular. Durante esse período, as complicações mais comuns vistas são infecção e mucosite. A mucosite, que é a inflamação das mucosas, é um efeito adverso do condicionamento e pode afetar todo o trato digestivo. Acontece em mais de 75% dos casos de transplante autólogo. A mucosite consiste no aparecimento de ulcerações em toda a mucosa gastrointestinal e pode resultar em sintomas como disfagia, odinofagia, esofagite, diarreia e má absorção. Essas lesões levam à quebra de barreira e o risco de infecção oportunista, local ou sistêmica, assim como aumenta o uso de analgésicos narcóticos e necessidade de nutrição parenteral. Para a prevenção e controle da mucosite, o papel da equipe multi é fundamental e começa desde o pré-transplante, com a avaliação da saúde bucal pelo odontologista. Com relação à infecção, outra complicação muito frequente no TMO, os principais fatores de risco são as lesões mucocutâneas, que promovem quebra de barreira, e a neutropenia. A neutropenia febril ocorre na maioria dos pacientes, porém a identificação de um foco específico infeccioso acontece somente em 30% dos casos de episódio febril. Muitas vezes a febre é a única evidência de infecção. As bactérias aeróbicas gram-negativas são responsáveis pela maioria das febres durante o transplante de medula óssea. Quando identificado o foco da infecção, as principais causas são pneumonia e infecção do trato gastrointestinal. Exemplo, colite por Clostridium. O acompanhamento em conjunto com a equipe da infectologia é fundamental para a condução do paciente. O aprofundamento na identificação e cuidado dessas complicações, bem como para as demais complicações relacionadas ao TMO, vamos conversando aos poucos com os treinamentos específicos.